Comodidade, conforto, variedade, preço baixo. Tudo isso pertinho de você. Supermercados BH. Batata inglesa 1,69. Bisteca suína 14,90. Carne bovina moída tudo de bom 17,90. Filezinho de peito de frango bife paf 12,90. Arroz agulhinha panela de ouro 16,98. Supermercados BH. Para você e sua família sempre o melhor. De volta com o Horizonte Esporte para informar a nossa audiência que lá no Mineirão continua 0-0 e o América continua perdendo de 3-0. Olha, eu quero dar um recado para você. Você quer uma gasolina bacana, no preço justo? Não só a gasolina, né, mas toda a linha de combustível de primeiríssima qualidade, vá ao Poço Atlântico, lá na Avenida Portugal 150. Lá você não erra. O nosso líder Ramon, que está passando aí um período aí de descanso, aproveitando bastante, ele frequenta o Poço Atlântico há 26 anos. Tá certo? Eu já frequento lá há 3, 4 anos, mas o Ramon a vida inteira, entre aspas aí, né? Que tem um pouquinho, tem 27 anos, mas desde um ano de idade, ele já frequentava lá o Poço Atlântico. Você vai ali na Avenida Portugal, logo no comecinho da Portugal, Avenida Portugal 150, que você será muito bem atendido e vai pagar por um preço justo, um preço bacanérrimo, para a gasolina de muita qualidade, para o etanol de primeiríssima e toda a linha de combustível. Não erre, não passe raiva. Lá na Avenida do Portugal 150 você vai se dar bem. Olha, vamos continuar aqui conversando com o torcedor do Cruzeiro que tem passado raiva. Tem passado raiva. Porque o time do Cruzeiro está usando a gasolina adulterada mesmo, porque não anda. Não anda, engasga, né? Engasga, está toda hora aí. Está escapando marcha, né, Carlinhos? Tem que ser empurrado, engasgando marcha. É como diz aqui quem falou aqui, que é a tática do caranguejo. Né? O Toninho lá de Joatuba é sempre para os lados ou para trás. Né? Gente, qual seria então a formação ideal para esse Cruzeiro? Vocês teriam aí uma estrutura para o Cruzeiro? Ô, Carlinhos, é uma sinuca de bico tão difícil agora, porque é o seguinte, quem que você pode contar ali na defesa do Cruzeiro? Na minha opinião, por exemplo, o Paulo não poderia sair da defesa do Cruzeiro. Mas você não acha que o Léo, né, que chegou agora e tal, ele tem jogado bem? O Léo, ele tem mostrado um pouco, sim, de consistência, só que só com o passar dos jogos é que a gente vai conseguir. Né? O elenco está muito irregular, a verdade toda é essa. Então, hoje, se a gente virar e falar assim, o Ayrton, quando chegou, era velocista, fazia muita coisa, fazia gol, dava opção, criava jogadas, quebrava linhas, beleza. Mas o Ayrton fica um bom tempo sem jogar, às vezes entra, mostra irregularidade. Tem alguns jogadores que foram contratados a peso de ouro. Claudinho, até hoje não mostrou, mas também será que teve chance suficiente? Não. E o Marcinho ficou aí preterido, aí agora voltou, é titular absoluto. Como é que vai ficar essa situação? O Rômulo começou muito bem, fez boas partidas, deu uma caída. O Rafael Sobis, a mesma coisa. Né? Tinha liderança, ia para cima, fazia gol, tá mal. Aliás, abriu um parênteses aqui pro Rafael Sobis. Eu falei aqui há umas 3 ou 4 rodadas atrás que o Cruzeiro ia ter uma dificuldade enorme de carregar o Rafael Sobis, porque o treinador, a diretoria fez uma troca de treinador muito em função das reclamações do Sobis, né? E agora o Sobis é titular e para mexer no Sobis o treinador pensa 10 vezes, porque parece que ele é intocável. E está difícil carregar o Sobis. Não produz, não ajuda na marcação, não está criando mais, né? E tem sido um fardo para essa equipe do Cruzeiro. Carlos, eu já questionei. Ele como centroavante, para mim, ele não tem condição, não. Realmente é muito sacrifício para ele. Porque eles querem que ele arme, que ele jogue, que ele ainda faça gol ali, né? Ele tem que ser o segundo homem do ataque, né? Ele tem que ser o homem que hoje o Marcinho está jogando ali. Sim. Então, o Sobis ou ele joga pela beirada, né? E um centroavante ali, mas da maneira que ele está jogando está difícil. Agora, hoje nem a gente fala assim, qual que seria a melhor escalação? Realmente, assim, a gente não sabe, porque a gente não viu jogando um time que... Mas eu concordo com o Caso na hora que ele fala do Léo Santos. É bom jogador.
Apesar, ele veio do Ituano, Ituano. né? Bom jogador. Eu acho que o Paulo, com ele, ia fazer uma zaga boa. E o Adriano também é um jogador importante para o time. Eu acho que não pode ficar fora do time, não. O Adriano... Desculpa. Com o Lucas. Mas o Lucas é que está jogando no lugar do Adriano. Pois é, o Adriano, todas as vezes, né? Claro que oscilou. Mas o Adriano, para mim, é um jogador que tem muito potencial. Eu acho que não pode preterir o Adriano. O Almir lá do Lindéia pensa completamente diferente de você, de nós aqui. Né? Agora tem um detalhe, que até o próprio o Almir também, quando ele participa, ele aborda esse detalhe. O Cruzeiro vinha jogando com Adriano e Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa, que não jogou porque ele estava com desgaste muscular, ele é o artilheiro da equipe do Cruzeiro. Né? Ele tem conseguido, pelo menos, ajudar na operação ofensiva, né? na montagem ofensiva. Seria esse meio de campo com o Nonoca, Lucas Nonoca e Matheus Barbosa, essa dupla de frente à área, para proteger a área e tentar jogar? É uma opção. Né? Na verdade, é a opção que o treinador vai precisar. O Moza, ele está nessa história, ele não sabe nem qual esquema que ele vai utilizar. Dependendo do esquema que ele for empregar, pode usar assim essa dupla aí. Mas também pode se encaixar o Adriano nesse time, por que não? Eu acho que ele tem que primeiro encontrar qual é o sistema que ele quer, porque ele mesmo disse que não sabe a característica dos atletas que ele tem em mãos aí. Tem muito jogador no mesmo nível, por exemplo, o Rômulo. Eu acho que o Rômulo é um jogador essencial pela experiência, tem que jogar. Sim. Aonde que vai jogar? Então, mas o que eu percebo é o seguinte, eu observei muito ontem o Giovani, tá certo? O Giovani, ele tem uma dificuldade física que o acompanha desde sempre. Sim. Né? E ontem no jogo ele não produziu absolutamente nada. E o Rômulo, ele vinha numa descendente nas últimas partidas também porque ele não consegue se recuperar fisicamente de uma partida para outra. Né? Então ele caiu de produção também. Ele não estava ajudando a marcar e também não estava criando. Então você tem aquela matemática, né, que eu sempre faço aqui, né? 8 carregam 3, mas 3 não carregam 8. Então você já tem aí um problema com o Sobis, físico, aí você tem um problema com o Marcinho, que o Marcinho também é impressionante como que ele cai dentro da partida fisicamente. Sim. E o Giovani, que você tem que arrastar o Giovani no campo também. E é um problema porque a gente está falando aqui de Série B. É competitividade, né? Que tem um desgaste físico violentíssimo. E ainda, se a gente for analisar bem, ainda tem um propenso atacante, que é o Marcelo Moreno, que também já não tem grande mobilidade. Exato. Então vai ser um time lento, e a Série B não exige um time lento, pelo contrário, e um time sem condições. Pelo que eu vi, o lateral direito, o Norberto e o Jean, são jogadores que disputam Série B, estão acostumados. E o Norberto é um bom jogador. Joga dentro das possibilidades que o Cruzeiro está precisando. Sim. Encaixou direitinho. Então aí talvez o Cruzeiro já esteja conseguindo alinhar ali os seus 4 de defesa. Sim, sim. Né? Aí precisa ajustar do meio para frente. Isso. Precisa colocar... O Nonoca está acertando, tomaram o Lucas, ele não quer que chame ele de Nonoca mais, né? É Lucas. O problema é que pegou, né? Não tem jeito. Até o treinador fica do lado de fora de campo lá, o Moza, gritando, é Nonoca, não fica gritando, não fala pro Lucas e tal. E tem um detalhe que você pode colocar na sua anotação aí, que por enquanto o Cruzeiro não pode contratar ninguém. Sofreu a questão do transfer ban. Mas não é possível que vai contratar mais, né, Ailson? Não, e não pode. Não é possível, né? Não, aí é brincadeira. Não é que... O time não tem dinheiro. O ideal era que se contratasse jogadores de qualidade. Mas não pode. Ele não pode contratar. Por dois motivos. Primeiro, que sofreu o transfer ban, punição. E a segunda, não tem o dinheiro. Ele não pode e não deve nessa qualidade que ele está trazendo, né? E ainda tem um negócio. Patamar. Não está pagando funcionário, né, do clube, né, os mais simples. Muito difícil. Jogadores também não estão recebendo. E vai contratar jogador? Peraí, tá tirando dinheiro de onde? Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ouvir mais participações de cruzeirenses. Boa noite, Horizonte Esporte. Boa noite. Aqui é a Rosângela do Tropical. Por favor, Carlos, pede o presidente do Cruzeiro para vazar. Ele não tá valendo nada. Boa noite, Carlinhos. Boa noite,
Éder, Aleix, boa noite, Vanderlei. Meu nome é Barbosa, moro aqui em Betim. Gostaria que vocês reivindicassem para mim aí. Falar o seguinte, o Fábio tem que falar mais, o Fábio pode gritar, o Fábio pode falar o que quiser com essa zaga ruim que tem aí, mas o Fábio fica calado demais. Além de ficar calado demais, tem hora que leva uns peru daquele arrumado. Ele pode gritar e pode pôr moral nesse trem aí. Alô? Obrigado, tchau. Meu nome é Moro em Betim, aqui na rua Amarante 54. Obrigado. Boa noite. Aqui quem fala é Pedro Mendonça, do Tropical Contagem. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Aelton. Por favor, pede a diretoria do Cruzeiro para pedir boné. Esse presidente aí não tá com nada. Pede, pelo amor de Deus, presidente novo. Pode ser Vitório Medioli ou Pedrinho BH. Um desses dois aí arruma esse Cruzeiro, porque a nossa torcida é enorme. 12 milhões de cruzeirenses sofrendo. Boa noite, Carlos Cruz, Vanderlei, Aelton. E o nosso time, hein? Cruzeirão. Não arruma nada, não faz nada. Um elenco que tem 40 jogadores, ainda não deu liga na Série B. É 40. É um dos maiores da B e da A. Não arrumou nada. O nosso técnico troca errado. Deixa o Marcinho lá com o Marcelo Moreno para ver se dá liga. Senão o Marcelo Moreno não serve para ser titular. E o Rafael Soares, mais um jogo, não arrumou nada. É brincadeira. É o Márcio, a Lisboa, de Esmeralda. Um abraço. Márcio. Realmente, atenção que ele chama aqui para o número de 40 atletas. É impressionante. Olha, o Márcio, e o Cruzeiro tem também uma das folhas mais altas da Série B. Se não for a mais alta. Não está pagando, mas tem aí a folha mais alta, né? E já não é dessa temporada. A temporada passada também foi a melhor folha em volume de dinheiro. Então, realmente tem que produzir mais, né? O treinador, fala aqui o Márcio, o treinador mexe errado, né? Mexe muito e mexe errado, né? Então, de fato, tem que explicar. O Pedro Mendonça, participando com a gente de novo aqui do Tropical, pede a saída da diretoria. E indica que o Pedrinho, do Supermercado BH, que é um cruzeirense, né, que o pessoal fala de 4 costados, né, e que entende, acompanha futebol, vive futebol, ele não é apenas um torcedor, ele acompanha futebol, desde sempre os filhos dele jogaram futebol, ele é um cara que está sempre por dentro. E outro, que ele indica que o Vitório Medioli, que é prefeito da cidade de Betim. Né? Muito obrigado ao Barbosa, né, de Betim, participando conosco. Muito obrigado, viu, de coração. A sua presença aqui é importante para nós. Ele fala aqui que o Fábio precisa cobrar mais dos seus companheiros, né? Que o Fábio é uma liderança. Então tem que usar essa liderança em favor da equipe, né? Alertar bem lá a zaga. E a Rosângela, que satisfação a sua participação aqui. Olha, hoje a nossa, a nossa representatividade feminina está sensacional, né? Muito bacana, Rosângela. Vamos pedir aqui. Torcida do Cruzeiro está pedindo. Diretoria do Cruzeiro, por favor, libere espaço para quem tem condições de trabalhar. Se está pesado e não está conseguindo, vai embora. Não é isso? Tem muita gente cobrando, né, Carlos, a atitude do Conselho e tal, mas nessa situação que hoje o Cruzeiro vive, o Conselho não pode fazer muita coisa, porque o presidente, ele não está fazendo nada que possa fazer com que o Conselho retire. É só ele renunciando. Nenhuma atitude temerária que a palavra está no estatuto. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco para conversar mais com vocês de Atlético, Cruzeiro, América. Olha, o América está perdendo de 4-0. 4-0. O intervalo é rápido, voltamos daqui a pouquinho. Dá tempo de participar.